Você deve ter aprendido na escola que o grito de independência do dia 7 de setembro de 1822 deu fim ao período Brasil Colônia e foi um start também para o que seria o grande império do Brasil. Apesar de não ter acontecido assim da mesma forma como a pintura de Pedro Américo, né, representa, tínhamos um Dom Pedro com dores de estômago, fortes dores, aliás, e uma elite brasileira com sangue nos olhos, pronta para poder dar uma coça no primeiro português que aparecesse na frente. Sim, meus caros amigos, o Brasil ele foi criado no meio de um barraco gigantesco, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para poder receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados, isso é importantíssimo. Me sigam também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e acredite, você é de graça. No vídeo que eu fiz falando sobre o grande ranço, né, de Portugal com o Brasil e vice-versa também, eu citei que o iluminismo e a maçonaria tiveram uma grande importância em todos os processos, né, de independência dos países americanos principalmente. O iluminismo ele foi um período de ir contra a igreja, né, e também contra o autoritarismo das monarquias que culminaram, obviamente, no surgimento da maçonaria, que foi um grupo de homens, né, importantes que faziam parte das elites. E quando eu digo homens importantes, é obviamente, né, no sentido de serem influentes ali na política dos países. Aqui no Brasil também não foi diferente, com a saída da família real portuguesa, né, que acabou voltando para Portugal depois da queda de Napoleão Bonaparte, voltaram com os rabinhos entre as pernas, os grandes latifundiários e os mineiros brasileiros não aguentavam mais os desmandos de Portugal, que determinava com quem os brasileiros podiam fazer negócio, né, esses latifundiários e os mineradores também, aumentavam os impostos quando eles queriam e dificultavam a validação do ouro que era encontrado por aqui. E quem tinha que transmitir esses desmandos aí de Portugal era obviamente Dom Pedro I, que ficou no Brasil como príncipe regente. Acontece que Pedrão, aconselhado por José Bonifácio, viu que essa situação aí estava ficando cada vez mais insustentável e uma hora ou outra a casa ia cair pro lado dele, né? Óbvio. Pedrão escreveu então várias cartas ali para Dom João VI, que era o pai dele, mas nunca era respondido. Lembrando que nessa época aí, nesse período, né, próximo à independência, as cortes de Portugal, comandadas também pela elite, né, de portuguesa, eram o poder executivo e Dom João VI tinha virado meio que ali um rei diplomático, ele só mesmo existia no papel, né? Futuramente ele tomaria o país de volta, né, junto com o Dom Miguel, acabando de vez com as cortes, mas isso é uma história para um outro vídeo também. A treta mesmo aconteceu quando Dom Pedro ele ficou fulo da vida e resolveu escrever uma carta aos países aliados que faziam negócios com o Brasil, desabafando. E aí ele explica sobre a tirania de Portugal, sobre a alta taxação das cortes e também a falta de respeito que eles tinham com o príncipe regente do Brasil, né? Nem o exército português que estava aqui no Brasil respeitava as decisões de Dom Pedro lá naquela época. Essa carta aí rodou a Europa inteira e foi parar nos jornais mais importantes de lá, até porque o Brasil já era sim conhecido como uma fonte, né, aparentemente inesgotável de ouro, de pedras preciosas e enfim, né, coisas do tipo. Sem contar também na grande extensão territorial, né, que representava uma potência, talvez em ascensão, tava todo mundo ali de butuca já para poder trazer os seus negócios para cá. Engraçado também que nessa época a população do Brasil não era tão grande assim, né? Devia estar em torno de 2 milhões de habitantes, o país inteiro, tá acreditando? Porém, em São Paulo o pau tava comendo solto, o estado de São Paulo ele já era, né, claro, de extrema importância para a economia do Brasil, porque ali, né, região sudeste tinha muito ouro e as lideranças políticas estavam todos em cima do muro. Então alguns líderes apoiavam os boatos de uma provável independência e outros seguiam mais ali do lado de Portugal mesmo, até porque muitos deles, eles eram portugueses, né, ou tinham ali uma ascendência, né, muito próxima. Foi então que os governantes que estavam a favor de Dom Pedro enviaram uma carta para ele, né, contando sobre esse lance aí da divisão, né, de opiniões e caso Pedrão quisesse continuar no Brasil, era melhor ele dar um pulo por lá para resolver essa pendenga. Essa viagem aí, inclusive, ficou conhecida como a Jornada da Independência. Dom Pedro e seu séquito, né, de seguidores partiu lá do Rio de Janeiro para São Paulo e ao longo do caminho
foram se agregando também alguns apoiadores da independência, né? E se hoje a gente faz esse mesmo trajeto em cerca de, sei lá, 6 horas, né, de ônibus, ou pouco menos aí de 1 hora, né, de avião, naquela época, viajando a cavalo, acredite você, Dom Pedro levou 12 dias para poder chegar, para poder ir, né, do Rio para São Paulo. No Rio de Janeiro, que na época era a capital também, né, do Brasil, Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro, ficou como regente da colônia. Aliás, o que dizer de Dona Leopoldina? Não teríamos independência sem essa mulher inteligentíssima. Durante essa viagem aí de Pedrão, a Leopoldina ela ficava mandando várias cartinhas ali para ele, com a ajuda também do José Bonifácio, que também era um político, né, pró-independência aqui no Brasil. Nessas cartas aí, eles, né, os dois iam falando que a situação do Brasil estava bem crítica, que alguns governadores das províncias eram a favor das cortes portuguesas e que a própria corte, né, exigia que Dom Pedro voltasse para Portugal com os rabinos também entre as pernas, que nem o pai dele voltou. As cortes estavam boladíssimas com a revolta de Pedrão e já sabiam desses papos de independência também. Aliás, não só sabiam, como estavam enviando uma porrada de procuradores para poder cuidar das províncias e diziam anular todas as decisões que Dom Pedro tomasse, que era também lá chamado, né, de desgraçado e miserável rapazinho. Aí, minha amiga, o pau torou de vez. No dia 2 de setembro, Dona Leopoldina, ela reuniu ali o Conselho de Estado com todos os ministros e os procuradores também gerais, né, de todas as províncias aqui do Brasil. Foi aí, inclusive, que ela viu que não dava mais para esperar, né, já tinha esperado demais, o Brasil estava partido no meio real, né, e se Pedrão fosse tomar uma atitude, teria que ser naquele momento, não dava mais para esperar mais 5 minutos. Ela então mandou uma última carta contando tudo que ela sabia para Dom Pedro, né, inclusive que dentro do Paço Imperial, né, tinham revolucionários. Mais cedo ou mais tarde a bomba ia estourar e o pau ia torar. Agora, por que a independência aconteceu às margens do rio Ipiranga, que nem ficam ali, né, não foi tão dentro de São Paulo? Dom Pedro ele foi até São Paulo para poder colocar os políticos na parede. Só que ele precisou também visitar a cidade de Santos, porque era lá, né, em Santos, que ficava o Porto de São Paulo, e onde também tinha um trem, né, de artilharia que precisava ser inspecionado pelo próprio Dom Pedro. E ao contrário do famoso quadro, né, que a gente tanto vê aí nos livros de história, Dom Pedro estava montado numa mula, porque para poder descer para Santos, você passava por um terreno que era muito íngreme, e aí as mulas elas andavam muito melhor do que os cavalos nesse tipo de terreno, né? E as roupas que Dom Pedro estava usando também não eram, né, igual as do quadro, eram praticamente trapos, sem contar também na desinteria que ele estava sentindo e que foi, olha, babado. O papo que rolou antes do grito também foi entre Dom Pedro e principalmente o padre Belchior, que fazia parte dessa comitiva aí, né? Dizem os relatos do padre que Dom Pedro estava muito reflexivo lá nesse dia, não sabia ainda o que ele ia fazer. O próprio padre teve que dar uma animada ali, falando: o povo quer que você fique aqui, meu filho. Fica aqui no Brasil, governe, né, como o primeiro imperador, mas a atitude tem que vir de você, né? E aí, ainda com dor de barriga para essa primeira comitiva, depois de ganhar força, Dom Pedro botou para fora a raiva que ele estava sentindo, não só do pai, mas das cortes também portuguesas, e disse que dali em diante era independência ou morte. Aí essa frase ele realmente falou. Quando eles chegaram em São Paulo, o sino da Catedral da Sé ele foi tocado e o anúncio foi espalhado para toda a população. O Dom Pedro ele foi coroado, né, lá depois quando ele voltou para o Rio de Janeiro como o primeiro imperador do Brasil, lá na igreja de Nossa Senhora do Carmo. Essa igreja ainda existe, né, aqui no Rio de Janeiro, fica na frente do Paço Imperial, para quem já passou, já fez uma visita por lá, né? Agora, por que o título de imperador e não de rei? O Brasil ele é um país com uma extensão territorial muito grande, né? Então se você colocar, por exemplo, o mapa do Brasil por cima do mapa da Europa, ele pega ali toda a Península Ibérica e até um pouco mais, né? Então não dá para chamar o Brasil de reino, porque na verdade ele é um império, por conta disso, né? Dessa expansão toda. Claro que as cortes não ficaram quietas também, mandaram vários navios com exércitos, incluindo o auxílio do exército britânico. Eles chegaram até a conquistar Salvador, conquistaram também a região onde fica o Uruguai. Salvador, inclusive, ela foi reconquistada depois pelo Brasil, mas o Uruguai, a princípio, acabou ficando para trás. Foi uma guerra que fez muitas vítimas, sim, principalmente lá em Salvador, né? Durou um tempão e gerou um prejuízo financeiro enorme para o Brasil, principalmente pelo exército particular que Dom Pedro acabou precisando contratar, porque só o exército que tinha aqui no Brasil não dava conta, né? Portugal saiu derrotadíssimo, mas para que ele desistisse de vez do Brasil,
Dom Pedro desembolsou muito dinheiro que meio que compensava os gastos de Portugal durante a guerra, criando aí a nossa primeira grande dívida. Olha só você, né? Já começou o negócio devendo. Acho que é a forma mais brasileira de se conquistar alguma coisa. Principalmente a independência, né? Quem nunca vai alugar um apartamento, primeiro sofá já 780 mil vezes. Um dos desejos de Dom Pedro e de Dona Leopoldina também era abolir a escravidão. Porém, a elite de latifundiários ali, mineiros e comerciantes, era contra, né? Apesar dos mesmos escravizados terem lutado nas guerras estaduais, eles diziam que, nossa, não, aí a libertação também ia quebrar todo mundo. Ia quebrar os engenhos, né, as extrações de minério do Brasil, como é que faz? Pois é, então essa foi uma treta que se arrastou inclusive até a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, e resultou na expulsão da família imperial brasileira do território nacional, entre outras coisas também, né? Essa também é uma outra treta para um próximo vídeo. Em 1824 foi criada a primeira Constituição do Brasil, com 4 poderes, que era o executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que era representado pelo próprio Dom Pedro, né? Ah, que coisa justa, né? Maravilhoso. Porém, essa Constituição que a gente tem, né, atualmente, foi criada só em 1988, como eu comentei no vídeo sobre intervenções. Se você curtiu esse conteúdo aí, deixa também o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.